Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Prefeito, boa noite. Boa noite, prazer falar com você. Bom, prefeito, eu quero falar de coisas mais amplas, flexibilização, controle da pandemia, mas eu quero começar por aquele vídeo que viralizou ontem de deputados que foram no hospital do AMB e filmaram leitos vazios, sem colchões, sem equipamentos, sem nada, questionando os dados da pandemia. Isso aconteceu recentemente também em relação do Ibirapuera. Eu queria saber exatamente o que significam esses leitos vazios, se eles são contabilizados naquele cálculo de ocupação ou não. A estrutura que nós temos no AMB é uma estrutura para 1.800 leitos, mas a prefeitura só contratou 887. Então a gente não paga por toda aquela estrutura, a gente só paga por 887, que é o que nós estamos utilizando. Se precisar utilizar mais do que isso, aí a gente paga pelo restante, que vai ser equipado e vai ter uma equipe de enfermagem para poder tomar conta. Hoje nós temos 1.500 profissionais para tomar conta de 887 leitos, e são esses que são pagos pela Prefeitura de São Paulo. Só pelo AMB, nesses leitos, já passaram 3.700 pessoas e 2.800 já tiveram alta, já voltaram para casa. Então, aquele vídeo é falso, porque ele mostra uma estrutura que foi levantada, mas que não foi paga pela Prefeitura de São Paulo, e que, se eventualmente a gente precisar, aí nós vamos contratar da UES que toma conta daquele espaço. Agora, prefeito, vamos falar da flexibilização. Pelos dados de São Paulo, do estado e também da capital, se imaginava até a possibilidade de ser decretado um lockdown, uma quarentena muito mais rigorosa. E, de repente, veio o processo de flexibilização. Que dados que levaram à percepção de que seria possível começar a flexibilizar? Nas últimas 3 semanas de maio, nós tivemos uma estabilização em relação a novos casos. Nós chegamos a um RT, a uma taxa de transmissão de 1, que é o índice recomendado pela ONU, pela OMS, para poder fazer reabertura da economia. Nós tivemos nos últimos 7 dias uma redução do número de mortes na cidade de São Paulo. Então a cidade atingiu os índices recomendados pelo governo do estado de São Paulo para sair da fase 1, que é a mais restritiva, para a fase 2, o que não significa flexibilidade de qualquer forma. Os setores estão apresentando protocolos de boas práticas para a prefeitura, e só quando esses protocolos são aprovados pela nossa vigilância sanitária é que eles estão autorizados a abrir. Nós já abrimos 2 dos 5 setores que podem abrir nesta fase que está a prefeitura, que são as concessionárias e os escritórios de prestação de serviços. Agora, e os serviços atrelados, por exemplo, concessionárias, quando se pega lojas de autopeças, quando se pega os escritórios, mas aí tem a situação das imobiliárias, de outros serviços que são semelhantes. Tem previsão de abertura logo? A atividade imobiliária, comércio e shopping center, elas também podem abrir nesta fase 2. Nós estamos analisando agora as propostas que esses 3 setores apresentaram e, assim que a vigilância der o ok, a gente assina com eles e eles estão autorizados a reabrir. Outros setores, somente na fase 3, 4 ou 5 da quarentena. Agora, prefeito, a gente andando pelas ruas da cidade vê muita gente sem usar máscaras, em bares que nem deveriam estar funcionando, eles funcionam em regiões centrais, falam que nas periferias a situação é pior ainda. Não tem como obrigar o uso de máscara, aplicar alguma multa, algum rigor maior, porque na medida em que há flexibilização, tem mais gente circulando nas ruas. E as pessoas começam a achar que a situação está mais tranquila. Não é um risco de a gente ter uma segunda onda? Não tem a menor dúvida. É bem verdade que a gente precisa reconhecer o esforço de grande parte da população que já está utilizando máscara. A última pesquisa feita pela Prefeitura mostra uma adesão de 95% das pessoas à utilização de máscara. Nós estamos multando os estabelecimentos que estão deixando a população entrar sem a utilização de máscara. Os ônibus, as empresas concessionárias que deixam o passageiro entrar sem a utilização de máscara. Nós não temos o efetivo necessário para poder fiscalizar qualquer um que ande na rua sem a utilização de máscara. Nós vamos focar naquilo que era possível ser fiscalizado pela Prefeitura de São Paulo. E foi também a utilização de máscara que ajudou a cidade a ter os índices que nós temos agora para poder reabrir. Só estabelecimentos já foram 500
lacrados pela Prefeitura de São Paulo, alguns deles, inclusive, que voltam a abrir sem autorização e que são lacrados com maletões que ficam na porta desses estabelecimentos, proibindo a entrada das pessoas. E as aglomerações em transportes, especialmente de ônibus, haverá alguma restrição maior? Porque as pessoas não estão respeitando esse distanciamento, o ônibus vai deixando as pessoas entrarem, não é? Nós estamos utilizando 8.500 ônibus atualmente na frota municipal e para esta segunda fase de reabertura, em que o comércio pode ser reaberto, o shopping pode ser reaberto, os escritórios podem ser reabertos, são 2.000 ônibus que nós colocamos a mais nos bolsões dos terminais de ônibus, para que assim que a SP Trans foi verificando qualquer ônibus mais cheio, a gente coloca mais ônibus rodando naquela linha. Então, a gente já colocou mais 2.000 ônibus à disposição. Para se verificar qualquer superlotação, a gente amplia a quantidade de ônibus circulando pela cidade de São Paulo. Agora, prefeito, qual o balanço que nós temos hoje em relação aos casos de contaminação, de mortes, e qual seria o alerta amarelo para eventualmente voltar atrás na flexibilização se houver uma piora? A piora é caso a gente tenha um aumento de 100% de mortes em relação à semana anterior, ou seja, se você tem um aumento de mortes em relação à semana anterior, a gente volta neste critério específico para a fase 1. Mas o critério hoje que mais a Prefeitura trabalha e que ainda mantém a cidade na fase 2 é a taxa de ocupação de leitos de UTI. Nós ampliamos já em 1.200 leitos de UTI na cidade. Nós conseguimos, nos últimos 5 dias, manter a ocupação na faixa dos 64%, 65%, e se mantida essa ocupação na faixa de 64%, 65%, a gente consegue passar para a fase 3. Agora, prefeito, eu queria aproveitar e falar um pouco de zeladoria, que tem me chamado a atenção e a gente tem constatado isso. Muitas obras pela cidade, né? Recapeamento, uma série de obras de manutenção, que inclusive o senhor era cobrado antes pelo atraso. Eu queria saber como é que são os grandes projetos, quais são os planos em relação a isso e o orçamento da Prefeitura que está gastando mais com a pandemia. Nós estamos conseguindo manter todas as obras que estavam em andamento, nenhuma delas foi parada pela Prefeitura de São Paulo. Então, tudo aquilo que nós iniciamos, seja no ano passado, seja nesse ano, a gente está conseguindo manter. Novas obras, algumas a gente não está conseguindo ainda colocar em andamento, porque a expectativa de perda de arrecadação que a Prefeitura trabalha é de 9 bilhões de reais. Desses 9 bilhões, nós temos a ajuda do governo federal com a renegociação da dívida com as parcelas para o ano que vem, o que significa mais 2 bilhões e meio. A ajuda que vem do governo federal também em relação ao coronavírus, mais 1 bilhão de reais. Nós tínhamos um superávit que veio do ano passado de 2,5 bi, que nós estamos utilizando nesse ano. A utilização dos fundos municipais em mais 1,5 bilhão, ou seja, nós estamos reorganizando as finanças. Hoje a pressão orçamentária é de algo em torno de 1 bi 200, quando já descontado a perda de arrecadação, mas somado todas as novas receitas que a gente tem por conta dessa pandemia, todas as obras em continuidade, inclusive estamos retomando algumas obras que foram paradas pela administração passada. Nessa última semana foram 6 obras de UPAs, de unidades de pronto atendimento, que haviam sido paralisadas em 2016 e que a gente agora conseguiu retomar. Parte dessas obras de recapeamento, de zeladoria, como você mencionou, a gente só conseguia fazer no período noturno. E nós estamos agora conseguindo fazer também no período da manhã e no período da tarde, por conta da baixa circulação de carros na cidade durante esse período da quarentena. Agora, prefeito, nós já estamos chegando àquela fase de inverno, mais frio mesmo, já tivemos uma semana muito fria. Eu queria saber quais são os planos para moradores de rua, para a população mais carente, que normalmente há problemas mais sérios durante o inverno e agora coincide com a pandemia e com um período em que há mais doenças mesmo. Nós abrimos mais 8 abrigos para a população em situação de rua, inclusive alguns desses abrigos específicos para morador em situação de rua também é pessoa com deficiência, morador em situação de rua mulher, morador em situação de rua família, porque não tem abrigos específicos para família. Além desses 8 abrigos, nós estamos agora disponibilizando 4 CELs que estão fechados
que foram reorganizados para poder também receber população em situação de rua, de forma que toda a população em situação de rua que deseja e que aceita abrigamento tem espaço para ela. Nenhum morador em situação de rua que queira abrigamento vai deixar de ser abrigado pela prefeitura. A gente já entrou também no período de baixas temperaturas, então já começamos uma ação de ampliar as equipes que vão para a rua para poder ofertar abrigamento. Nós ampliamos a quantidade de refeições servidas, porque infelizmente uma das consequências da pandemia e da quantidade de restaurantes que fechou foi a redução da quantidade de ONGs que fazem o trabalho de distribuição de alimentos na cidade de São Paulo, e também já voltamos com a ação de distribuição de cobertores para essa população em situação de rua nas noites em que a temperatura é abaixo dos 13 graus. Então, a ação de ampliação de vagas, seja com os 8 novos abrigos, seja com esses 4 céus, a ampliação da distribuição de alimentos, em especial na região central de São Paulo, a ampliação da distribuição de cobertores nessas noites mais frias, a ampliação das equipes que fazem o trabalho de convencimento para poder receber essa população e o trabalho que as UBSs têm feito nessas regiões centrais para poder também tratar e logo identificar população em situação de rua suspeita de coronavírus, para não deixar a pandemia se alastrar sobre essa população mais carente. Agora, prefeito, eu queria, para a gente encerrar, saber como é que o senhor vê essa divisão que há entre questionamentos, de um lado, pelo isolamento social, pelo fechamento de várias atividades, a consequência que isso tem para a economia, e, ao mesmo tempo, agora com a flexibilização, tem gente questionando o porquê de a prefeitura, de o Estado estar flexibilizando, se os números da pandemia ainda são muito ruins. Então, dos dois lados tem críticas. Eu queria saber o que balizou efetivamente a sua decisão agora e o que balizou antes, quando começou o isolamento. O que tem balizado as decisões da Prefeitura de São Paulo é a equipe técnica que nós temos aqui da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde. Foram eles que apontaram a necessidade de fechar atividades econômicas, de restringir circulação das pessoas, e são eles que apontaram que a cidade chegou numa estabilização e que é possível a gente falar em reabertura. Não de qualquer jeito, por isso os protocolos precisam ser assinados de acordo com a vigilância sanitária, para que a gente possa sempre avançar e não retroceder. A crítica ela sempre vai existir, mas a gente tendo a certeza e a tranquilidade que nós estamos fazendo aquilo que é o recomendado pela área da saúde, a gente consegue justificar as ações da prefeitura. Então, todas elas foram feitas com respaldo, com apoio e com a indicação da vigilância sanitária. E algum setor que está mais próximo da flexibilização, que o protocolo já está mais adiantado? A gente espera terça-feira poder fazer uma nova coletiva aqui na Prefeitura de São Paulo, com a possibilidade de assinar também com outros setores. Eu não queria aqui adiantar, até para não poder colocar qualquer tipo de pressão em cima do pessoal da Vigilância Sanitária, que tem feito um excelente trabalho. É só a partir do ok deles que a gente assina com os setores. Porque em princípio a quarentena geral, o isolamento vai até o dia 15. Mas deve ser prorrogada. A gente manteve o dia 15, que foi o dia que o Estado colocou, mas muito dificilmente, dia 15, a gente chega na fase 5, que só a fase 5 aponta para a saída da quarentena. Enquanto a gente estiver na fase 2, 3, 4, permanece a quarentena, e aí a gente reforça a solicitação feita à população para poder utilizar máscara, evitar deslocamentos desnecessários, ficar em casa o máximo possível, evitar aglomeração. Mesmo com essa reabertura, mesmo com esses setores reabrindo, a cidade continua em quarentena. Perfeito. Eu conversei aqui com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Prefeito, muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite para você e para o telespectador e telespectadora. Vocês.